Olá, bom dia. Reforma da Previdência já tem votos necessários para ser aprovada no Senado. 53 senadores já declararam voto a favor da reforma, número superior necessário para a aprovação do texto no Senado. E a INSS vai aplicar novas estratégias para agilizar a concessão de benefícios. Empresário Ike Batista deixa a prisão no Rio após conseguir habeas corpus na Justiça. E pelo 10º fim de semana consecutivo, protestos em Hong Kong têm novo dia de confrontos. Mundo vegano. Mercado saudável já movimenta 3 milhões de reais no país. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Vamos aos destaques de alguns dos principais veículos do país. Começando pelo Estadão. O governo federal articula para evitar impacto de precatórios no orçamento. Em situação de fragilidade fiscal, estados e municípios devem 113 bilhões e 500 milhões de reais a pessoas físicas e jurídicas, após centenas definitivas da Justiça. Na Folha de São Paulo, Supremo arquiva todos os pedidos de suspeição de ministros e viola regimento. Estudo da FGV aponta que todos os questionamentos analisados desde 1988 foram para a gaveta. Agora, no R7, concursos devem abrir mais de 20 mil vagas neste semestre. Apostas são para a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, INSS e Ministérios do Trabalho e da Justiça. Salários são a partir de R$ 9 mil. No G1, espero justiça. Diz marido de haitiana encontrada morta em quarto de hotel em Gravataí. Germanier Paul, de 29 anos, morava no Brasil há 4 anos. Há aproximadamente 1 ano e meio, começou a trabalhar no estabelecimento onde acabou sendo assassinada. Polícia Civil investiga o crime. Agora mais um destaque no G1, museus em alta. Primeiro semestre de 2019 tem recordes de público pelo Brasil. O levantamento do G1, com 40 museus em todas as regiões, mostra disparada de 61% neste ano. Diretores falam em reação a discussões sobre cultura após cortes, mais representatividade e ajuda de redes sociais. E no portal UOL, Brasil faz seu melhor PAN com delegação menor e mais eficiente em Lima. Foram 55 medalhas de ouro, 44 de prata e 71 de bronze, totalizando 171 medalhas conquistadas. Na Veja, derrotado em primárias, Macri fala em redobrar esforços por reeleição. Antes mesmo da divulgação dos resultados finais, o presidente argentino reconheceu derrota. Dói que hoje não tenhamos tido todo o apoio que esperávamos. E na Isto É, médico de direita vence a eleição presidencial na Guatemala. O conservador Alejandro Giamante venceu a eleição presidencial de domingo na Guatemala após uma campanha marcada por promessas de combater a pobreza e a violência, fatores que provocam a disparada da migração irregular, principalmente aos Estados Unidos. Bom, essas foram as manchetes do dia e agora a reforma da Previdência já tem os votos necessários para ser aprovada no Senado. Um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo revelou que 53 senadores são favoráveis ao projeto. Nesta semana, a proposta começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O número é mais do que o necessário para fazer uma mudança na Constituição, que exige o apoio de 49 senadores em 2 turnos de votação. Mas, antes de ir a plenário, a proposta precisa do aval da CCJ da Casa. O relator, senador Tasso Gereissati, prometeu entregar o parecer em até 3 semanas. No levantamento, 13 senadores se declararam contrários à proposta. 4 estavam indecisos e outros 10 não quiseram responder. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não foi incluído no placar porque, pelo regimento, ele pode se abster de votar. Em busca de mais apoio à proposta, o governo vai reforçar nos próximos dias o diálogo com os congressistas e tirar dúvidas sobre o texto. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que o governo se empenha para manter a proposta como foi aprovada na Câmara dos Deputados. A versão que passou na Câmara prevê uma economia de 933 bilhões e meio de reais em uma década. Dos 53 senadores favoráveis à reforma, 11 também disseram apoiar a inclusão de estados e municípios nas novas regras previdenciárias.
Da forma como está o texto, a reforma fixa uma nova idade mínima para se aposentar: 65 anos para homens e 62 para mulheres que entrarem no mercado de trabalho depois da aprovação da reforma. Para as pessoas que já estão trabalhando, é possível escolher entre as 5 regras de transição, a que for mais favorável. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar nesta semana a agenda após reforma da Previdência. As ações devem incluir privatizações, reforma tributária e medidas administrativas. Após a aprovação da reforma da Previdência, o governo prepara um conjunto de ações com o objetivo de ampliar a competitividade da economia e garantir o equilíbrio fiscal. Os detalhes estão sendo finalizados e as medidas serão apresentadas pelo ministro Paulo Guedes na próxima semana. Serão 3 eixos básicos: privatizações, reforma tributária e medidas administrativas. Para os especialistas, o pano de fundo da agenda pós-reforma é o quadro fiscal. A mudança na Previdência, aprovada na última semana na Câmara dos Deputados, é condição necessária para ajustar as contas públicas, mas não resolve o problema, dizem analistas. O país tem déficit desde 2014 e só deve voltar ao azul em 2022 ou 2023, segundo previsões. E é nesse contexto que o pacote será anunciado. E o INSS vai aplicar novas estratégias para agilizar a concessão de benefícios. A meta é concluir a análise de pedidos em até 45 dias. A novidade, criada por meio de uma resolução, já foi publicada no Diário Oficial da União. O Instituto Nacional de Seguridade Social tenta zerar a fila de espera por benefícios. A intenção é aumentar a eficiência na análise dos pedidos e na conclusão dos requerimentos. A medida prevê que os pedidos de reconhecimento de direitos sejam concluídos em até 45 dias a partir da entrada dos documentos pelos beneficiários. As agências da Previdência Social terão que reforçar o quadro de funcionários. O Instituto vai ficar obrigado a divulgar aos órgãos de controle externos e internos e à sociedade os resultados dessas estratégias. E a Polícia Federal faz buscas em operação contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. O alvo da operação é o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. São cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. A Operação Monograma é um desdobramento da Operação Agrônimo. A suspeita é que empresas de consultoria teriam simulado a prestação de serviço para o recebimento de vantagens ilícitas. De acordo com a PF, a movimentação teria passado de 3 milhões de reais. E o empresário Ike Batista está em liberdade desde sábado. Ele tinha sido preso 2 dias antes numa operação que investiga uma rede de manipulação de capitais e lavagem de dinheiro. A defesa de Ike Batista questionou a legalidade da prisão temporária determinada para que o empresário fosse ouvido em sede policial sobre fatos supostamente ocorridos em 2013. Seu pedido de habeas corpus foi aceito pela desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Simone Schreiber considerou que a detenção violou a Constituição e o princípio da presunção de inocência. Ela também disse que a prisão não pode ser utilizada como ferramenta de constrangimento do investigado para interferir no conteúdo de seu interrogatório. Ike Batista, de 62 anos, foi sentenciado em julho de 2018 a 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, mas aguarda o julgamento de seus recursos em regime domiciliar. E atenção, vestibulandos! Logo mais ao meio-dia vai ser aberto o período de inscrição para o vestibular 2020 da FUVEST, um dos mais concorridos do país. A Universidade de São Paulo abriu 8.317 vagas para todos os cursos que oferece. Então fique atento, providencie os documentos necessários e não perca tempo. O prazo final será no dia 20 de setembro e é só pelo site da FUVEST. Tem que pagar uma taxa de R$ 182. E agora vamos para as notícias internacionais. Teve eleição na Argentina nesse fim de semana, mas são as eleições primárias, obrigatórias, que servem de teste para a disputa presidencial em outubro.
O liberal Maurício Macri busca a reeleição contra o peronista de centro-esquerda Alberto Fernandes. Fernandes aparece como favorito nas sondagens e tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. A terceira opção é a chapa do ex-ministro da Economia Roberto Lavagna com o governador de Salta, Juan Manuel Urtubey, do peronismo de centro. 10 chapas disputam a presidência em um universo de 34 milhões de eleitores. Os argentinos enfrentam uma recessão econômica. A inflação é uma das mais altas do mundo, chegando a 22% no primeiro semestre. A pobreza atinge 32% da população. Cerca de 75% dos 34 milhões de eleitores foram às urnas, um percentual considerado alto para as primárias. As primárias dão uma ideia do nível de polarização no país, que chega a até 80% em algumas pesquisas. E o governo de São Paulo anunciou que a empresa chinesa Huawei vai investir 800 milhões de dólares na construção de uma nova fábrica em São Paulo. O anúncio foi feito durante um encontro com representantes da empresa e o governador de São Paulo, João Dória, que está no último dia da missão na China. A cidade que vai receber a nova fábrica será anunciada nos próximos meses. Além disso, Dória participou da inauguração do primeiro escritório comercial de São Paulo no exterior. Segundo o governo, o local construído no coração de Xangai promete ser um espaço para negociações com o objetivo de atrair novos investimentos para o estado paulista. Ação profissional, eficiente e criativa para gerar novos empregos e novas oportunidades aos brasileiros de São Paulo. A Missão China é a 4ª missão empresarial de São Paulo e foi organizada pela Invest SP, a agência de promoção de exportações e investimentos do estado. E veja a seguir, na Índia, as inundações provocadas pelas chuvas já deixaram pelo menos 100 mortos. E na China, a passagem do tufão Lekma matou 44 pessoas e pelo menos 16 seguem desaparecidas. E nós estamos de volta, 8 horas e 48 minutos. E milhares de manifestantes saíram em passeata neste domingo em Hong Kong. Foi o 10º fim de semana seguido que o grupo protestou para desafiar a polícia e foi atacado com gás lacrimogênio e detenções. A mídia local e testemunhas acusaram os agentes de ferir manifestantes. Há relatos de policiais que se disfarçaram de manifestantes para facilitar as detenções. No distrito de Changshui-po, onde as manifestações foram proibidas, milhares de pessoas ergueram barricadas e bloquearam avenidas perto de uma delegacia. Pouco depois começou o confronto, com manifestantes lançando tijolos e pedras e a polícia respondendo com gás lacrimogênio. Em North Point houve distúrbios entre moradores que apoiam o regime comunista da China continental e os pró-democracia, o que levou a uma nova intervenção policial. Nesta sexta-feira, completaram-se 2 meses do início das mobilizações contra um projeto de lei de extradição. O projeto foi suspenso, mas os manifestantes reivindicam a sua retirada definitiva, a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam, e a designação de um sucessor por meio do voto universal, em vez de nomeações feitas por Pequim. Também exigem uma investigação sobre a violência policial e abusos da justiça, diante das centenas de detenções das últimas semanas. E as inundações provocadas pelas chuvas na Índia deixaram pelo menos 100 mortos. Por segurança, milhares de pessoas tiveram que deixar o local onde vivem. No estado de Kerala, no sul do país, as chuvas devem se acentuar nos próximos dias. Segundo a polícia local, pelo menos 48 pessoas morreram desde quinta-feira. A região turística com praias e complexos hoteleiros é muito frequentada pelos estrangeiros. Aproximadamente 120 mil pessoas foram evacuadas emergencialmente para acampamentos de socorro. No estado vizinho de Karnataka, 24 pessoas morreram e 9 estavam desaparecidas. O oeste da Índia também foi afetado. Em Maharashtra, pelo menos 27 pessoas morreram e várias estradas foram bloqueadas. Em Gujarat, 8 pessoas morreram em acidentes provocados por tempestades. E já são 44 mortos na China por causa da passagem do tufão Lekma pelo leste do país. O balanço foi divulgado pelas autoridades locais neste domingo. Os socorristas continuam as atividades de busca de pelo menos 16 desaparecidos. Ondas de vários metros de altura atingiram a costa da província de Zhejiang.
sul de Xangai, em meio a ventos de até 187 km por hora. Muitas mortes foram registradas após um deslizamento de terra na comunidade de Wenzhou. As ruas da cidade de Linhai se encontravam completamente cobertas de lama, o que dificulta o trabalho dos socorristas. Torrentes de lama que desciam de uma montanha, estradas foram destruídas, árvores desenraizadas e veículos foram cobertos por água. Na província de Zhejiang, cerca de 300 voos foram cancelados e os serviços de ferry e de trem suspensos por precaução. Pelo menos 1 milhão de pessoas foram retiradas de suas casas antes da chegada do tufão. Mais de 110 mil foram realocadas em abrigos temporários. O tufão Lekima já havia afetado Taiwan na última sexta-feira, quando deixou 9 feridos e milhares de casas sem eletricidade. E agora aos destaques da previsão do tempo. Mas antes vamos ver como está o clima neste momento em São Paulo. Câmera posicionada no alto da Avenida Paulista. Vamos falar um pouco de trânsito. Neste momento, a CET registra 67 quilômetros de vias com lentidão. E a semana começa com céu azul em grande parte da região metropolitana da capital paulista. A chuva deve passar longe, pelo menos hoje. Os termômetros registram agora 21 graus e a máxima pode chegar aos 30. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. O destaque desta segunda-feira é para o sul do país. Uma frente fria vai avançar ao largo da região e aumenta de novo a instabilidade entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e oeste do Paraná. Pode chover a qualquer hora com forte intensidade. Entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o sul de Mato Grosso do Sul, as nuvens também aumentam, mas não chove por enquanto. O dia até começa com bastante nebulosidade em Curitiba, mas depois o tempo abre e esquenta. Não tem previsão de chuva nas áreas claras do mapa, na maior parte do sudeste e do nordeste, sul da região norte e no centro-oeste do país. Os ventos marítimos vão se intensificar sobre o leste da Bahia, Sergipe, Alagoas e leste de Pernambuco. A chuva será frequente e ocorre com até moderada intensidade. Entre o norte do Maranhão e o Acre, as pancadas começam a partir da tarde e podem ser fortes em pontos isolados. A chuva será mais frequente em Roraima e no norte do Amazonas. A mínima prevista nesta segunda-feira para Porto Alegre é de apenas 21 graus. No Rio de Janeiro faz calor, máxima de 31 graus, 27 em Brasília e 26 de máxima em Salvador. E notícias de último momento, uma casa de 3 andares desabou em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta manhã. Os bombeiros isolaram a área e tentam localizar possíveis vítimas do desabamento. As primeiras informações são que ao menos 2 pessoas estão desaparecidas. O imóvel, que fica às margens de um rio na região, apresentava rachaduras. Outras casas do entorno também correm risco. E na Tanzânia, pelo menos 62 pessoas morreram quando um caminhão-tanque capotou e explodiu no momento em que uma multidão saqueava o combustível que vazava. Dezenas de pessoas morreram em um acidente com um caminhão-tanque na Tanzânia. O veículo capotou cerca de 200 quilômetros a oeste de Dar es Salaam, a maior cidade do país. Uma multidão se aproximou para saquear combustível quando o caminhão explodiu. Logo após o acidente, muitas pessoas correram em direção ao tanque e começaram a roubar o combustível. De repente, o petroleiro explodiu em grandes chamas. Eu estava a alguma distância, mas ainda assim fui afetado. Uma autoridade atribuiu a explosão a um homem que tentou ligar a bateria do caminhão. Testemunhas atribuíram a origem do fogo a um cigarro. Além dos mortos, o acidente deixou dezenas de feridos. E o mercado vegano já movimenta quase 3 milhões de reais no Brasil. No mundo, esse número sobe para 13 bilhões de dólares. E de olho nesse mercado, investidores apostam em comércios específicos para este público. Algumas cidades já têm até lojas e açougues veganos. Pessoas que trocam a carne de boi por carne de soja ou couro por algodão. Esses são os veganos, grupo que não consome absolutamente nada que seja de origem animal. Ele não só vai ser um vegetariano restrito, não vai comer nada de origem animal, como também ele vai ter um pensamento
em que ele tem uma cultura mais direcionada a poupar o meio ambiente, então ele pensa em toda essa parte de produção relacionada ao alimento. No Brasil, são 30 milhões de pessoas que não consomem nenhum produto de origem animal. E isso muitas vezes causa dificuldades, principalmente na alimentação. Afinal, a maioria dos brasileiros é carnívora. Pensando nisso, a chefe Marcela, que é vegana, decidiu apostar em um açougue diferente. Tem picanha, costelinha, espetinho para churrasco, hambúrguer. Tudo isso são carnes, só que feitas com grãos e vegetais. Não tem mais aquela de, o que eu vou levar para ele comer? Não, peraí. Você vai para um churrasco, tem carne no açougue? Então tem carne vegetal no nosso açougue vegano também. E a Marcela preparou aqui pra gente 2 opções do que é servido aqui no açougue. Tem aqui, olha, a picanha vegana. Tem até essa parte aqui que imita a gordurinha da carne, mas essa daqui é feita com um queijo à base de batata. E essa outra opção lembra muito a casa da vovó, aquela carne louca que a gente come com pãozinho francês. Mas essa carne é feita de uma fruta que muita gente torce o nariz quando vai comer, que é a jaca. E a gente vai provar agora para ver se isso aqui tudo é bom mesmo. Eu tô realmente impressionada com o sabor dessa carne louca. Em momento algum lembra o sabor da fruta, o sabor da jaca. E essa picanha aqui, para quem come carne, pode comer à vontade, porque ela também é muito saborosa, ó, tá aprovado. Muita gente ainda tem dúvidas se o veganismo faz bem para a saúde. Especialistas afirmam que sim, porque é uma alimentação poderosa em nutrientes e que pode ajudar, inclusive, na perda de peso. Quando você entra para esse lado de comer mais vegetais, de ter essa cultura do vegano, você acaba tendo uma ingestão menor em relação a calorias. Isso pode levar a um emagrecimento, sim, é lógico que dentro das possibilidades. E para quem pensa em aderir ao veganismo, vai aí uma dica bem importante. Nada de mudanças radicais. Os médicos recomendam fazer a troca da carne animal por outros alimentos aos poucos, para que seu corpo e a sua mente se adaptem a esse novo estilo de vida. Nunca fazer de um jeito que seja abrupto. Sempre você fazendo de coisas gradativas, uma refeição ou outra, até que o momento que você se sentir bem, a seguir ela completamente. E aí, Juliana, você toparia aderir ao veganismo? Olha, fiquei assistindo essas imagens aí, deu vontade. Mas vou te falar que eu não consigo abrir mão Abandonar da a carne de um bom churrasco, viu? Bom, mas essa edição fica por aqui. A gente volta logo mais à tarde, à 1 da tarde. Até mais. Ótima manhã para vocês. Até logo.